Olá, mais um vídeo aqui do canal e eu tenho a honra de aproveitar a participação do pastor Luiz Berta no podcast O Café Esfriou para trocar uma ideia aqui comigo também. Eu já estou me acostumando com isso. Todo mundo que vem aqui para o podcast O Café Esfriou eu puxo para extrair mais conhecimento. E eu tenho certeza que o pastor ele já preparou aqui um esboço de um tema que eu achei fantástico e eu quero aprender junto com ele, porque eu vou começar a descobrir aqui esses passos e entender a perspectiva de ter um momento a sós com Deus. Algo que muita gente tem dúvida. Eu, por exemplo, às vezes fico, né, por onde começo, como é que eu faço para ter um momento de intimidade com Deus? E, pastor, eu já agradeci aqui imensamente o pastor pela participação no podcast Café Esfriou, e ainda mais agora que ele se estende um pouco o tempo dele para ficar aqui comigo. Pastor, obrigadão, hein? Vamos trocar uma ideia aí sobre tempo a sós com Deus, não é? Sim, vamos sim, super importante. Pastor que é. Às vezes eu digo assim, né? Existe o pastor, mas por trás do pastor tem uma pessoa que encontra suas dificuldades também de Sim, ter um tempo, de gerir seus momentos ali com Deus, né, pastor? Mas talvez como pastor, cobrança ainda maior, né? sim. Vocês acham que só o pastor precisa ter um tempo a sós com Deus, ter intimidade com Deus, né? Tem aquela ideia mosaica de que o pastor ouve tudo que Deus tem para falar e depois passa. Não preciso aprender nada, falar nada, ter um tempo com Deus, que o pastor vai falar domingo tudo que eu preciso ouvir, né? Quando, na verdade, a gente precisa ter um tempo a sós com Deus, Sim. né? Ninguém tem um relacionamento íntimo e profundo com outra pessoa se você não tem um tempo de qualidade a sós com outra pessoa. E o Sim, tempo a sós com Deus é um tempo de qualidade. é verdade. É um tempo de qualidade, é um tempo que, não, eu separei esse tempo para dar atenção para o Rafa, Sim, né? sim. É como você faz com a esposa, não, eu É. separei esse tempo para dar atenção para a esposa. Desliga o telemóvel. Então, a gente tem 5 passos, assim, Rafa, que são bem importantes, né? O primeiro é estar a sós. Quer ter um tempo a sós com Deus, né, de qualidade, você tem que estar a sós com É Deus. básico, né, É pastor? básico, porque se você quer ter um tempo de qualidade com a sua esposa, você tem que estar a sós com ela. Não dá para ter um tempo de qualidade só com ela, com os miúdos, com outras pessoas, não é? Então a gente precisa ter um tempo a sós com Deus de qualidade. E como é que a gente faz isso? A gente precisa estar a sós mesmo. Você pega o telemóvel, deixa do lado, Sim, sim. se entra no seu quarto, ou se entra no seu escritório, e se fica lá, somente você e Deus. Só você e Deus e mais ninguém. Sem telemóvel, sem telefone, sem outras vozes, entende? Esse é o primeiro passo, que é o mais importante. Sem esse primeiro passo, os outros não funcionam. Pastor, eu tenho dois filhos pequenos. Aham, Agora já estão mais independentes, mas aham. quando eles eram bem bebezinhos, crianças ali, aquela coisa correria dentro de casa, eu dizia assim para mim mesmo, eu ficava pensando assim, o único momento que eu tenho a sós e em silêncio é na madrugada. Aham, E aí, às vezes eu deitava ali e falava, parece que era o reencontro comigo. Era o momento de me escutar. aham. Só que, como o senhor falou, né? Deixar o telemóvel de lado. Hoje em dia a gente, antes de dormir, tá com o telemóvel, acorda, já pega o Sim. telemóvel. E o tempo a sós com Deus. Então, premissa básica: ficar sozinho. Ficar Ficar sozinho. sozinho. Ficar sozinho. É você e Deus. É o É, teu momento ali. Primeiro passo. Eu já soube que o quinto passo é o mais importante, né, é o pastor? mais importante. Então segura aí até o último passo. Segura aí. Segundo passo. Você falou disso, eu lembrei que quando eu estava na faculdade, meus Aham. filhos eram pequenos também, e o que, que eu fazia? Eu estudava todos os dias eu tinha que estudar. Eu tinha muita deficiência com química, então eu tinha que estudar todos os dias. Então eu botava eles para dormir, botava também a esposa para dormir, ia lá, deixava ela dormindo, depois acordava e ia estudar na madrugada, Sim, sim. sós. Entende? Ia lá, sentava e ia estudar. E era algo importante para mim. Por Claro. que para Deus a gente também não faz isso, né? Antigamente dizia que de madrugada a fila é menor para você falar com Deus, né? Eles já estão todo mundo dormindo, né? A Né? oração chegou mais rápido. Só no Japão que tem outra lá, mas fora isso, Então, com confessão lá no só Japão. no Japão vai ser lá do outro lado. Segundo passo para Boa. a gente ter um tempo a sós com Deus é ler a palavra. Leitura, né? Leitura da palavra. Você tem que pegar ali, ler a sua palavra, e ler ali, pegar a palavra de Deus e ler. Por quê? E de preferência, ler em voz alta. É, não é, pastor? Porque a fé vem pelo ouvir.
né? E ouvir a palavra. E você Sim. está ali, você está repetindo aquilo em voz alta, você está lendo ali o Gênesis, está lendo ali o Êxodo, está lendo ali o Levítico, está lendo ali a palavra, bem em voz alta. Reflete na palavra, sabe? Às vezes a gente quer ler a Bíblia como se fosse simplesmente um livro qualquer, e não algo que está sendo ali dito para nós, algo que está sendo explicado, que está sendo, né? Então a Bíblia tem esse poder de explicar, de falar consigo. Então lê a palavra em voz alta, porque às vezes você, cara, é isso, é sobre isso, né? E existem outros livros legais, existem livros que você faz ali o seu Consegue aprender, consegue aprender, é legal, mas a palavra nada substitui a Bíblia, Sim. nada substitui a palavra de Deus. Agora, pastor, o que eu já ouvi muito, inclusive tinha mais dificuldade no começo, era a compreensão do que estava sendo lido, né? Às vezes, talvez até pela algumas traduções, alguns termos que a gente não entende. E eu já até ouvi que muitas pessoas até evitam a leitura da Bíblia por não entender. Ah, não, eu vou ali, mas eu não entendo. Então, assim, isso ainda é tão comum, embora tenham tantas traduções aí que facilitem nosso entendimento, pastor. Sim, às vezes a complicação ali não é nem da pessoa que não é nem da Bíblia em si, né? Às vezes a pessoa não consegue interpretar um texto básico, né? Mas a gente tem vários tipos de Bíblia hoje. Você tem uma Bíblia que explica tudo que o versículo está lendo, né? Eu tenho um relato sobre isso, por exemplo. Quando eu comecei a frequentar a igreja e comecei e me converti, eu lembro que eu comprei uma Bíblia de criança. E eu lembro da minha esposa disse assim, não é possível. Eu falei, mas é porque eu quero entender, e eu estou com dificuldade de entender. E ela riu, eu tenho essa Bíblia até hoje. Bom, naquele momento, talvez uma imaturidade da minha parte, ou que não era a melhor forma de começar, mas eu tomei essa atitude, né, que eu não aconselho, não recomendo que façam isso também, comecem de fato pela Bíblia, uma tradução que de repente facilita um pouco da compreensão, né, pastor? Mas vamos para o terceiro passo, vamos lá. Terceiro passo, orar. Orar é o ato de falar com Deus, entende? Você está orando, você está falando com Deus. Então, para você ter um tempo a sós com Deus, quando você tem um tempo a sós com uma pessoa que você gosta, você não fica ali parada para ela, olhando, você comunica, né? Você fala com ela, né? Então, você fala com Deus. Esse é o tempo que você tirou para falar com Deus. Lógico, sim. A gente tira tempo para falar com todo mundo. Tempo para falar com filho, com filha, com mãe, com avô. Aí, para falar com Deus, só na hora do almoço, aquela oração corrida, né? Quando acorda, eu dou com fome, se não faça mal, mas faça bem a ninguém. Orar, falar com Deus. E falar com Deus, orar, querido, eu não sei o jeito que você ora, mas eu falo com Deus como falo com o Rafa aqui, né? Não com respeito, mas assim, como amigo. A relação, né, pastor? Exatamente, um relacionamento de amigo, né? Então eu falo com Deus, eu oro a Deus, eu falo assim, olha, tá difícil, tá fácil, olha, gostei disso aqui, olha, disso aqui eu não gostei, como é que eu faço para isso melhorar? E é isso, é um tempo que você tem ali. Imagine Deus ali sentado assim, debruçado, né? Quando minha filha tá falando comigo, aí eu paro assim, fico debruçado assim, Deus ali debruçado ali e te ouvindo. A Bíblia fala que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa nos ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar, né? Ele está sempre pronto, como um pai amoroso. Então, orar. Eu faço sós com Deus, você tem que orar, você tem que falar com Deus. Existe o orar certo, pastor, assim, não, tem um modelo de oração. Jesus, né, foi lá e deu aquele modelo de oração, né? Que é o Pai Nosso. Que é o Pai Nosso. Mas assim, é um modelo, para você entender quais são o que você precisa dizer numa oração, né? Para quem você precisa dizer, o que você precisa agradecer, né? Você vai falar com uma autoridade, com um juiz, com um presidente, existe um modelo, você fala, Vossa Excelência, olha, estou aqui diante de Vossa Senhoria, para falar, que você vai escrever uma carta, então isso é só um modelo, né? E a gente usa as nossas próprias palavras, né? Depende de como você se relaciona com Deus. Você vai se relacionar com Deus como o teu Senhor, né? Que naquela situação ali, ele é o general de guerra, então eu falo assim, ali é o teu pai, então é paizinho, é querido, é meu Deus, é meu amor. E não existe não é engessado. Às vezes a gente acha que não, eu vou orar o Pai Nosso e pronto, orei tudo que deveria orar, porque não, é algo mais fluido. Quarto passo, pastor. Quarto passo,
Momento de louvor e adoração. Você tem um momento de louvor e adoração. Volto lá, o exemplo do relacionamento, né? Sim. Quando tava lá namorando lá, a gata lá, era, poxa, aí botava uma musiquinha, aí cantava pra ela, aí ela cantava pra você, botava aquele ambiente, porque o louvor, ele muda o ambiente, né? Às vezes a pessoa, no ponto que a gente falou, a pessoa não sabe orar, né? Mas tenha sempre um cântico na sua boca, um cântico nos seus lábios, querido, sabe? Porque às vezes o louvor fala algo que você gostaria de falar. Poxa, eu tenho aquele louvor e no louvor que o cara compôs aquele louvor, ele se quebrantou todo tanto que você fala, cara, era assim, são essas palavras que eu queria usar e eu não sabia, mas no louvor eu tô falando. Então coloca um louvor que haja ali um momento de quebrantamento, né? Que haja ali um ambiente de adoração, que aí você consegue ter assim um ambiente mais fluido com Deus. Eu acho que é bem legal. Eu gosto muito de louvor. Hoje em dia é impressionante. Agora, pastor, antes de falarmos do quinto passo, isso é uma ordem que o senhor falou, ordem que eu estou dizendo assim, não que ordenando algo, mas é nessa sequência ou não necessariamente? Eu posso começar escutando um louvor, vou fazer uma oração e depois vou ler a Bíblia. É uma sequência que o senhor está dizendo? Então, não, eu acho que tirando o primeiro que você precisa realmente estar a sós, né? Você pode mudar ali as ordens ali, você bota um Escutar um louvor. Louvor pode ser durante, né, pastor? A leitura. Exatamente. Eu já não consigo. Se eu tô. Desvia o foco. Desvio o foco. Se eu tô lendo uma coisa e tá uma música ali, eu tô pensando, cara, o baixo tá fazendo um negócio muito bacana aqui. Eu já esqueci aqui que eu tava lendo. Mas as pessoas vão encontrando aí uma melhor forma, né, pastor? Não necessariamente nessa sequência. Mas boa. Temos aqui o quinto passo. Pastor, segura que o quinto é o mais importante. Agora vem. Vai lá, pastor. Quinto passo para você ter um tempo a sós com Deus com qualidade. O quinto passo, querido, é um dos mais importantes, que é ouvir. Ouvir quem, pastor? Ouvir a palavra de Deus, ouvir a Deus, ouvir o Espírito Santo falar no teu coração. Sabe? Em meio a tantas vozes no dia a dia, em meio a tantas coisas, a gente não tem tempo para ouvir. E o que é o tempo de ouvir? É um tempo de reflexão. É o tempo que você lê aquela palavra ali, ou você escuta aquele louvor e você fica ali, cara, meditando, né? Esses dias eu estava ouvindo o louvor e o louvor falava assim, escandaloso amor, né? E eu fiquei pensando, o que seria um escandaloso amor? Você vê uma pessoa escandalosa, Rafa? Igreja, né? Aquela coisa que todo mundo vê, que todo mundo sabe, aquela pessoa com a roupa escandalosa, que todo mundo vê. Então, o amor de Deus é escandaloso, porque é um amor que todo mundo vê. Não tem como esconder o amor Ou a de Deus. espontaneidade também, né, pastor? É um amor genuíno, né? Exatamente. E quando você ouve, medita sobre essas coisas, você sabe, você fica assim, cara, ouvi Deus falando sobre isso comigo, porque realmente eu nunca tinha parado para pensar nessa palavra, nunca tinha parado para pensar nesse louvor, nisso, e quando eu parei, meditei e entendi, Deus falou comigo, Deus falou no meu coração. Entende? Então, ouvir a Deus é um passo muito importante. E é o mais difícil. É o mais difícil, porque a gente tem hora marcada para falar, né, com Deus. Deus, eu vou falar contigo de 7 até as 8 e depois você não fala mais nada porque eu tô ocupado com outras coisas. Né? E nesse tempo marcado, Deus só pode falar até as 8. Depois disso, ele não fala mais. Se falar depois, Falar aí, já não. Não, tem um tempo para ouvir a Deus, que é o tempo. Olha só, a gente acha que é uma complexidade enorme ter esse tempo a sós com Deus. Tem, logicamente, uma estrutura, né, pastor, que a gente deve levar em consideração. Mas, olha, eu fico até com dificuldade, pastor, até constrangido também de dizer que eu não tenho tempo com Deus. Né, pastor? A gente fica assim, né? Minha vida é muito corrida, não deu tempo. A gente deve se inquietar, se constranger, porque é necessário, né, a gente ter nosso tempo a sós com Deus e como isso muda a nossa forma de viver a vida, muda nossas relações familiares, muda nosso desejo de servir na igreja, muda a,
a nossa essência, né? Aquela inquietação do que nós vemos, do que nós escutamos, a gente vai filtrando tudo, porque o nosso tempo a sós com Deus, ele está sendo de qualidade. E mais, pastor, me corrija se eu estiver errado. Isso aqui é como se fossem sementes de tempo com Deus que a gente precisa ter o dia todo. A gente faz assim, né, pastor? Isso parece que transborda no nosso dia, né? É melhor fazer de manhã ou fazer à noite, pastor? Assim, dependendo da Acho que a questão. melhor pergunta é: tem momento certo para ter o tempo a sós com Deus? Não, o momento certo é o tempo que você tem disponível para isso. Ok. Que você separou. Se a gente for pensar nessa frase que eu falei, Rafa, eu tenho tempo disponível para isso, a gente nunca tem, né? Porque às vezes, em vez de Deus ser o nosso Senhor, o tempo vira o nosso Senhor. Exato, exato. Entende? Então a gente adora o tempo, a gente ama o tempo, a gente, né, se ajoelha diante do tempo, e não diante de Deus, porque o tempo virou o meu Senhor e não Deus. Mas a gente esquece que Deus é o Senhor do tempo. Foi Ele que criou o tempo. É dele, o tempo é dele, entende? Então, poxa, eu trabalho o dia todo. Um pouquinho antes de dormir, então, 1 hora antes de dormir, eu durmo todos os dias às 11. Então, às 10 eu paro e faço o meu tempo. De manhã eu tenho que acordar cedo, acorda um pouquinho mais cedo, então faz seu TSD, faz seu tempo a sós com Deus. À tarde eu tenho um horário que eu vou ali e eu gosto de relaxar, então relaxa com Deus, querido. Não vai ser menos relaxante se você tiver um tempo com Deus. Entende? Esse é o meu tempo que eu não quero fazer nada. Então esse é o tempo que você tem para fazer algo com Deus. Você não precisa fazer nada e só precisa deixar que Ele faça na sua vida. Entende? Mas que seja uma prioridade, né, Que seja uma prioridade, Boa. que seja contínuo. Exato. Todos os dias. Vou fazer o tempo só com Deus na minha semana, não rola. Não rola. Pô, pastor, obrigadão, hein? Nada. Mas eu puxo o seu mais vezes aqui para gravar vídeo. Pode criar uma série aqui, pastor, de conteúdos. E é você que está aí sempre valorizando aqui nossos conteúdos no canal. Compartilha, comenta, deixa sugestões aqui para eu trazer, puxar mais vezes aqui o pastor. Temos que você tem curiosidade sobre a Bíblia, sobre vida cristã, sobre tempo a sós com Deus. Tem alguma dúvida sobre essas informações que o pastor trouxe? Fique à vontade para fazer sua pergunta e quem sabe eu consegui aqui um tempinho na agenda dele para fazer ele mais. Valeu, pastor. Obrigadão. Nada, queridão. Um beijo, querido. Valeu, tchau.